aumento da taxa de juros do Brasil, mas todo mundo já sabia. E o Fed manteve a taxa de juros nos Estados Unidos, mas por incrível que pareça, os mercados reagiram muito bem, muito bem. Vamos entender então quais foram as decisões hoje das taxas de juros lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, e como é que isso está afetando os mercados e as próximas perspectivas, né, galera? Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Então vamos começar aqui olhando como é que ficou com o Fed, né? O Fed aqui com a taxa de juros mantida em 4,25 a 4,50, eles têm um rangezinho lá. Isso aqui é bem importante de entender. Por quê? Porque a inflação ainda não está totalmente controlada, existem aí preocupações com a recessão, existem dúvidas se o mercado vai permanecer aquecido o suficiente, e parece que não, mas o Powell deu a entender várias coisas muito importantes e muito diferentes do que a gente geralmente estava ouvindo por aí, tá bom? Então, existem várias aí questões a serem resolvidas, existe uma teoria grande aí em relação ao Trump, em relação a rolar uma dívida gigantesca dos Estados Unidos. Eu já comentei bastante disso na nossa comunidade fechada lá das carteiras recomendadas, mas aqui a gente tem um comentáriozinho aqui em relação a um resumo aqui da decisão lá do Powell, do Fed, e eles falaram aqui que basicamente, início de abril, o comitê aqui vai dar uma diminuída no passo, né, de segurar algumas securities, aqui são títulos de renda fixa aqui do Tesouro principalmente, tá certo? Então, eles querem baixar aqui de 25 para 5 bilhões de dólares. Mas o que quer dizer isso na prática, tá? É como nosso amigo aqui, o Cripto Rico BR, fala. Então, basicamente, em abril, o Fed vai começar a reduzir o QT. O que é QT? Quantitative Tightening. É uma política aí que o Fed vem adotando justamente para apertar monetariamente os Estados Unidos, tá? E assim como existe o QT, existe o QE, que é o Quantitative Easing. Ele facilita a liquidez, ele facilita aí as reservas de dinheiro. Vamos botar aqui em termos mais genéricos, tá? Mas e aí? O que você acha que vai acontecer se realmente tiver isso? Para onde é que vão os mercados? O que isso muda na sua vida? Antes de olhar os mercados, vamos só acompanhar aqui um pouquinho na nossa decisão brasileira em relação ao Copom, tá bom? Que está batendo aqui uma inflação altíssima, extremamente elevada, muito acima da meta, mas meta a gente não se cumpre, se dobra, aprendi por aí. Comenta aí se você sabe quem falou isso. Claro que você sabe, né? Comenta aí para dar uma força, estamos quase com 1.000 inscritos aí. E a nossa taxa Selic aqui batendo 14,25%. Caramba, né? A renda fixa venceu, galera. É o país da renda fixa, né? Muito legal, cara. Enfim, vamos dar uma olhadinha aqui na ata do Copom, pessoal. Eu separei já o texto que importa para nós, tá bom? Ou para o seu tempo. Eu tento ser respeitoso com o tempo aqui da galera, tá? Vamos lá, o Copom decidiu elevar a taxa básica de juros em 1 ponto percentual. Deixa eu sublinhar isso aqui. Para 14,25% ao ano. E entende que essa decisão é compatível. E agora, diante da continuidade do cenário adverso para conter a inflação, o comitê antevê, se confirmar o cenário esperado, um ajuste de menor magnitude na próxima reunião. Galera, isso aqui é importante. Isso daqui é importante. Isso aqui é importante. O Copom está sinalizando claramente, ele literalmente escreveu no site, é só ler, que ele pretende aumentar os juros, mas não em 1%. Talvez 0,75, talvez 0,50, talvez 0,25. Provavelmente uma dessas três, ele não deve fazer 0,1, porque tem regras para isso. Então a gente deve ver aí um aumento menor na taxa de juros, se é que ela vai vir. E o mercado hoje, tá? Ele já precifica 15%, tá bom? Hoje, assim, de forma informal, tá bom? Não vou dizer que já está precificado, mas o mercado já está prevendo aí os 15% na Selic, tá? Então o mercado já está precificando tudo isso. Essa parte aqui de precificação, galera, é que importa demais, tá bom? Então, todo mundo sabe que a gente tem aquela dinâmica de que a taxa de juros cai, as ações geralmente sobem, a taxa de juros sobe, as ações caem. Mas se a taxa de juros fica igual, as ações ficam iguais? Olha, na teoria sim. Na prática, o que acontece é que o mercado ele vai reagindo de acordo com várias expectativas e várias questões, tá certo? Então, hoje, por exemplo, a gente teve o mercado reagindo positivamente ao que o Fed sinalizou, tá? Lembrando que, pessoal, a gente é brasileiro, né? Muito legal, amo o Brasil, é nóis, tudo certo. Mas assim, então, o que importa é o que o Fed manda lá, tá? Não, infelizmente, não dá pra passar pano pra isso, tá bom? Então, o mercado acabou, enfim, o S&P aqui valorizando aqui mais de 1%, o próprio Bitcoin aqui
quase 4, né? O Ibov também chegou a quase 1, se não me engano, deu uma devolvidinha e assim por diante, tá certo? E por que que isso aconteceu? Pô, Anthony, mas a taxa ficou igual. Por que que ele valorizou, né? Qual que foi a sacada, né? O que que aconteceu, cara? Até puxar o SPY aqui no M5, só para vocês verem comigo. Eu acompanhei o discurso ao vivo, tá? Eu gosto de acompanhar esses eventos para ver como é que eles falam as coisas, um pouco das palavras, se ele tá mais tenso, se a imprensa tá mais tensa. E olha só que interessante, né? Às 3 da tarde, que é quando começa lá um pouquinho ali da reunião, o mercado já dá uma balançada violenta, né? E às 3h30, que é quando ele realmente botou a mão no microfone, ele falou, tá mantido tudo, o mercado disparou, tá? E por que isso? Galera, o mercado, ele é movido a expectativas, tá? Ele não é movido pela taxa de juros de hoje. Esse print aqui é um print do meu relatório das carteiras recomendadas lá de 10 de fevereiro de 2025, caso um mês atrás, um pouquinho mais de um mês. Olha como é que estavam as probabilidades do Fed cortar ou aumentar juros ao longo desse ano. Ó, aqui onde está a seta é 4,25, que é a nossa taxa atual. Então o mercado estava prevendo um corte e deu. Outro talvez lá em 2026. Mas esses aqui do finalzão, assim, galera, da finaleira não dá para considerar muito, tá? Esse aqui muda bastante. Então o mercado estava com uma expectativa de um único corte, tá bom? Tá, Anthony, e daí? E daí que olha como é que tá hoje, cara. Olha a expectativa, entendeu? Então esse aqui de 2026 vamos desconsiderar também, né? Vamos ser justos com a análise, tá bom? Agora a gente já tem uma linha a menos aqui nessa tabela, tá? Já cortou uma reunião, né? Porque foi hoje, enfim. E o mercado agora já precifica o quê? 1, 2, 3 cortes aqui para esse ano e no máximo janeiro do ano que vem, tá? Esse aqui, inclusive, tá bem dinâmico, tá indo e voltando, indo e voltando. Mas a gente já percebe uma expectativa do mercado maior para cortes. Quando o mercado começa a entender que vão haver cortes, ele vai começar a precificar as ações dos ativos de risco em relação a essa expectativa, tá? Não quer dizer que só porque a expectativa de cortes aumentou, que é o que a gente está vendo agora, isso é real, essa é a leitura que a galera não faz no YouTube, porque eles fazem aqueles vídeos meio sem pé, sem cabeça, mas o mercado está nitidamente com uma expectativa de 3 cortes de taxa de juros, beleza? Não quer dizer que o SP500 vai subir igual um foguete e romper o topo histórico, tá? Não quer dizer. Por quê? Porque muitas vezes o mercado está precificando que mesmo com os 3 cortes, o S&P ele ainda pode estar caro. Vou botar aspas aqui, né? Vocês entendem, tá? Então não quer dizer. Agora, em outras situações normais de mercado, muitas vezes quando o mercado precifica que os juros vão cair, os ativos de risco antecipam essas altas, tá bom? Vou dar um exemplo contrário. A gente tem o IFIX aqui, né? Quem aí investe em fundos imobiliários? Eu invisto, bem pouco, mas invisto. Então, o que aconteceu com os fundos imobiliários? Eles despencaram ano passado. Quem lembra? Todo mundo que acompanha minimamente o mercado financeiro lembra. Mas por que eles despencaram? Por que eles estão subindo agora se os juros seguem subindo? Porque o mercado está antecipando tudo isso. O mercado já está antecipando que os juros provavelmente vai parar em 15%, pelo menos na leitura atual, e que para isso eles estão ajustando o risco-retorno dos fundos imobiliários, do Ibovespa, do dólar e assim por diante. Tá? Óbvio que não é só isso que o mercado olha, né? Existe o diferencial de juros Brasil e Estados Unidos, existe aí a pressão no câmbio, tarifas. Pô, galera, é óbvio que o mercado não é um negócio assim que você bota aqui no chat GPT e ele resolve, né? Mas tudo isso vai pressionando os mercados, tá bom? E obviamente que você não precisa ter bola de cristal ou ficar prevendo qual que vai ser o próximo ETF, ação, fundo imobiliário que vai se valorizar de forma explosiva, porque você deve ter exposições a múltiplas classes de ativos, tá? Então, Antônio, eu tenho Ibovespa, eu tenho ações brasileiras, eu tenho Divo 11, eu tenho qualquer ativo aí de ações brasileiras, tem vários, né? Tem de tudo hoje em dia já. Cara, não é porque subiu muito que você precisa comprar mais, ou vender tudo, ou não fazer nada. Você precisa olhar para sua alocação e refletir o seguinte: poxa, quantos por cento que era para eu ter em Ibovespa, por exemplo? Pegando o exemplo aqui que é o mais famoso, né? Pô, eu deveria ter 20% de Ibovespa. Eu sou arrojado, isso aí é bem arrojado. Mas agora se valorizou, né? Ó, pega essa última pernadinha aqui, ó. Caramba, hein? Quase 10% de valorização, hein? Será que esses teus 20% do Ibov não viraram 25% na sua carteira? Esse é um bom momento para você revisar isso e talvez rebalancear. Ah, mas o que eu vou rebalancear, Anthony? Você vai comprar aquilo que desvalorizou. O que desvalorizou, Anthony? Cara, não sei, talvez
os ativos indexados ao dólar, talvez, não sei quais você tem. O dólar caiu bastante, né? Pegando aqui o período recente, olha só, quase 5% de queda. Isso é bastante pro dólar, tá? Obviamente o dólar não vai cair 50% num dia. Nunca vi isso. Pode ser que aconteça, tá? Mas nunca vi isso. Então, naturalmente, você vai fazendo esses ajustes e comprando aquilo que está ficando barato da sua carteira, da sua estratégia, do seu perfil de risco, com aqueles percentuais que você calculou, e vai vendendo aquilo que está se valorizando. Ah, Anthony, eu não quero vender para não pagar imposto. Ótimo, melhor ainda. Então você vai precisar aportar o suficiente para compensar os seus percentuais, tá? Porque se você não faz esse trabalho de vez em quando, junto com a precificação dos ciclos que está acontecendo agora, aí você muitas vezes fica exposto a um perfil de risco que não é mais o seu. Entende aquele caso dos 20% de Bovespa viraram 25, 30? Mas 30% será que é o seu perfil de risco? Será que essa exposição em renda variável é o seu estilo? Às vezes é, tá tudo bem, às vezes não é. Então você tem que ficar esperto e ficar ligado com esse tipo de rebalanceamento e realmente botar no bolso. Eu acho muito saudável botar no bolso quando o mercado te permite e você vai rebalanceando com serenidade, tá? Mesma coisa quando o Bitcoin bateu $100 mil. Né? Todo mundo que tem suporte personalizado comigo, quando ele foi chegando lá em cima, eu falei, ó, rebalancear. Aí a galera, não, quero mais, vou comprar mais. Cara, você tá fugindo totalmente do percentual da carteira. Se tu comprar mais, tu vai estar assumindo um risco que não era o combinado, não era o seu desejado de 6 meses atrás, por exemplo. Daí a galera fala, não, é verdade, tá, vou vender um pouquinho e tal. Aí quando vê, cai ali 30% e fala, é verdade, tinha que ter vendido, né? Pois é. Então a gente tira um pouco desse estigma de tentar acertar exatamente para onde o mercado vai mais, vai menos e assim por diante. A gente olha e fala, poxa, os ativos ficaram caros, os que eu tenho. Eu vou vender um pouquinho e vou comprar os que estão mais baratos, porque naturalmente algum sobe, algum cai. Não é possível todos só subirem, tá? Não, assim, é muito difícil disso acontecer. Pelo menos numa carteira bem montada, que ela é descorrelacionada, a gente sempre está ganhando dinheiro e alguns a gente está entrando em promoções. Pelo menos as carteiras Resulta Capital são assim, tá? Se a sua é diferente, cara, manda o link que eu quero conhecer mais do seu trabalho. Mas nas minhas, por exemplo, nas recomendadas, que tem um link aqui na descrição, um QR Code, link também aqui embaixo, sempre algum ativo está dando dinheiro, sempre algum deles está retornando positivo. E sempre tem algum que você pode aportar porque está na promoção, porque está um pouquinho abaixo do percentual ideal. E assim a gente vai fazendo o giro e a manutenção dessas carteiras aí de forma saudável e inteligente, né? Lembrando que todas elas são de ativos da B3, exposição principalmente em ETFs, né, super diversificados, tanto de renda fixa, variável, global e internacional. Mas também com exposições aqui do Brasil. Então se você quiser conhecer um pouco mais, tem o link ali com as explicações. Ó, eu vou dar aqui um último chorinho aí de um pouquinho mais de opinião agora, tá bom? Esse tipo de comentário que eu faço um pouco mais lá na comunidade das carteiras recomendadas, porque tem um pouquinho de viés, tem um pouquinho de opinião um pouco mais direcional, né? Lá eu acabo fazendo um pouco mais esse trabalho, né? Enfim, faz parte do serviço. A gente tá vendo aí a alta nas taxas de juros, né, pós-fixadas. Então a gente tá vendo aqui a alta da Selic, tá bom? A gente tá vendo a alta da Selic. Aqui, ó, 14,25%, provavelmente vai para 15, tá, galera? Provavelmente. Mas agora a gente tem que ficar muito ligado nas taxas dos pré-fixados e também aqui nas taxas dos IPCA+, tá bom? Lembra que tem os títulos públicos, aqueles do Tesouro Direto, ou também os de ETFs, né? Tem os pré-fixados e também tem os IPCA+, que é IPCA mais 7,7, IPCA mais 7,69. Esses aqui agora, galera, a gente tem que começar a ficar de olho, tá bom? E se, jogar aqui um e se, hein? Não sei, não sei o que vai acontecer. E se, com essa inflação aí altíssima, que ela está, né? Mas quanto mais alta a taxa de juros Selic ela vem, mais provavelmente a inflação será contida. E se a gente começa a ver um declínio da taxa do IPCA, ou seja, os investimentos aqui de IPCA+, eles começam a remunerar um pouco menos e essas taxas aqui começam a cair também. Será que não é hora de você olhar com um pouquinho mais de atenção para esse tipo de investimento? Ou talvez os pré-fixados? Tem umas comparações que tem que fazer. Então agora, por exemplo, para mim, esses caras estão no radar, cara, latente vermelho. Tá? Vermelho não, outra cor, azul. Eu gosto muito de azul é minha cor preferida. Azul escuro de preferência. Então, fiquem ligados aí nessas taxas. Isso aqui vai dizer demais essas taxas aqui, ó. Se o ciclo da Selic, se o ciclo da inflação, se o ciclo do mercado realmente está virando e se finalizando, tá? Tudo vem daqui, tá bom? Ibovespa vem daqui,
O dólar também muitas vezes vem daqui, muita coisa vem daqui. E também a gente tem que ficar ligado demais nas taxas americanas, tá bom? Isso aqui é a curva de juros americanas. Linha laranjinha aqui um mês atrás, linha azul atual, laranja não, vermelho, né? Escreve aí pra mim nos comentários, eu sou um pouco daltônico, eu não sei exatamente essa cor. Aproveita e se inscreve aí no canal para ajudar. Mas de um mês para trás, de um mês para agora, perdão, notem como a curva de juros está caindo lá nos Estados Unidos. Ela está caindo praticamente em toda a curva, né, a expectativa de juros. Então, por mais que ela sobe no médio e longo prazo, a expectativa é cada vez menor. Tá? Essa expectativa sendo cada vez menor é o que precifica e é o que aumenta desde já os ativos de renda variável, tá bom? Não vai querer esperar para quando o Fed lá, o Powell, botar a taxa de juros dos Estados Unidos a 2% para você falar, né, agora a renda fixa não está pagando, agora eu vou investir no SP500. Cara, quando isso acontecer, muito provavelmente o SP500 vai estar aqui, ó, na lua, entendeu? Na lua. Então, aquela frase do sobe no boato e cai no fato é muito real. O mercado está antecipando as precificações e é para isso que eu acho que temos que ficar muito ligados aí nos próximos dias, semanas e meses, tá bom? Vou deixar recomendado aqui um vídeo sobre ETFs de renda fixa na prática, com algumas simulações, olhando um pouco mais aqui para esse cenário de ETFs aqui, com essas taxas que possivelmente vão balançar o mercado nas próximas semanas. Um grande abraço e muito obrigado pela sua inscrição e seu like. Lembre-se que investir certo resulta capital.